Copacabana, princesinha do mar. Você sabia que a praia de Copacabana nem sempre foi como hoje, com toda essa extensão de areia que nós vemos? Em 15 de março de 1971, foi inaugurada a nova Copacabana, resultado de uma grande obra que incluiu o alargamento da faixa de areia da praia, a duplicação da Avenida Atlântica e a urbanização da orla de Copacabana. Agora, em março de 2022, completa-se 51 anos da inauguração dessa obra, a nova Copacabana, como assim foi denominada. Mas por que esse alargamento da praia foi feito? Como se iniciaram as discussões de planejamento do projeto? Quais foram os estudos prévios realizados? Essas são algumas das perguntas que vamos responder nesse vídeo. Olá, eu sou a Mônica Buchmann, membro do UFRJ Copri, o capítulo estudantil da UFRJ, associado ao Coastal Ocean Ports and Rivers Institute da American Society of Civil Engineers, ASCE. E eu estou aqui diante dessa vista maravilhosa da praia de Copacabana, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, uma das praias mais famosas do mundo e cartão postal da cidade. Nós, do UFRJ Copri, convidamos o engenheiro Ronald Young, que foi diretor do Departamento de Urbanização, a Sursan, no período da realização da obra do alargamento da praia, para nos contar sobre o projeto e sobre a sua experiência de ter participado dessa obra tão expressiva e importante. O Dr. Ronald Young é graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, a UF. Tem pós-graduação em Engenharia Rodoviária e especialização em Obras Hidráulicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele teve importante atuação em diversos órgãos do estado da Guanabara. Foi chefe do Distrito de Obras, responsável por ações de conservação e manutenção viárias e dos sistemas de drenagem, com destaque para a construção dos sistemas de drenagem do Rio Comprido. Foi diretor também do Instituto Geotécnica, a atual GeoRio. A conversa com o Dr. Ronald está dividida em duas partes, onde ele vai nos contar sobre a contextualização histórica que precedia a obra, como foram as pesquisas na época, a importância da engenharia brasileira e muitas outras curiosidades sobre uma das maiores obras de engenharia da história do Brasil. Nessa primeira parte, o documentário vai abordar a concepção do projeto e como foram os estudos preliminares. De onde nasceu a ideia do alargamento da praia? Por que Copacabana tinha essa importância que merecia um trato diferente, como foi o alargamento? O Rio de Janeiro se deu principalmente no centro da cidade. A cidade era, quando os portugueses aqui chegaram, era um amontoado de pântanos, pequenos rios que chegavam à Baía de Guanabara, e a cidade foi expandindo em cima desses pântanos, secando à medida que rebaixavam morros, etc. E tal. Mas, por acaso, houve, no meado dos anos 1850, mais ou menos, uma baleia encalhou, ou duas baleias encalharam em Copacabana, e isso causou um ponto de atração turística muito grande. Até o imperador Dom Pedro foi lá visitar essa areia, essa baleia encalhada na praia. E isso despertou o interesse imobiliário na área. A primeira lenda que se conhece sobre o bairro de Copacabana conta que duas baleias encalharam na praia no final de agosto de 1858. Entre os dias 22 e 23 daquele ano, centenas de pessoas, como o imperador Pedro II e sua comitiva à frente, deslocaram-se para vê-las. Os mais ricos seguiam de coches, puxados a cavalo, e levavam um grande farnel e barracas para se acomodarem. Outros iam a cavalo ou mesmo a pé. As baleias não estavam mais lá. Apesar disso, quem ficou na praia divertiu-se muito num piquenique que durou 3 dias e 3 noites. Começou daí um namoro da população do Rio de Janeiro com aquele areal inóspito e insalubre que, em meados do século XVIII, trocara de nome de Sacopenapã
para Copacabana, que significa Mirante do Azul. Começaram a aparecer os primeiros casebres, as primeiras casas e os primeiros loteamentos. O túnel velho veio fortalecer o acesso a essa praia, porque antigamente o acesso era feito pelo Jardim Botânico, pelas chácaras que existiam no Jardim Botânico, e esse estacionamento era alimentado pelo Corte Cantagalo, principalmente. Por ali é que chegavam as pessoas, e Copacabana teria começado ali, principalmente. Aí Copacabana passou a ter importância, passou a ter o túnel velho, aí quando o túnel velho passou a ter bondes ligando Copacabana às outras partes da cidade, Copacabana passou a ter uma importância muito grande. Mas o auge foi com a abertura do túnel novo, que foi em 1904, 1906, por aí, e criou-se o Copacabana Palace, inaugurado em 1920. Então, nessa ocasião, Copacabana passou a ter uma atração muito grande das pessoas mais ricas, que começaram a querer construir Copacabana, os primeiros loteamentos. E o crescimento se fez sempre em direção à praia, não da praia em direção ao interior, mas em direção à praia. Por isso, a Avenida Atlântica foi construída e, cada vez que tinha uma ressaca, destruía a parte da Avenida Atlântica, principalmente entre o posto 2 e o posto 3, por ali. Bom, com isso, começou a ter uma ameaça a alguns prédios que eram construídos. Então, isso chamou a atenção, mas o maior problema foi quando, em 1960, 58, perto do final dos anos 50, uma comissão de engenheiros fez um estudo do alargamento, um estudo sobre a causa dessa destruição da praia, dos muros, do fragmento de muro de contenção, e, nas suas conclusões, incluiu que deveria ser feito um estudo laboratório para o alargamento da praia. Foi aí que nasceu a ideia, no final dos anos 50, e até 1965, quando foi efetivamente contratado o LENEC. Mas por que foi escolhido o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal, o LENEC? Por que o LENEC? Foi uma boa pergunta que você fez também no seu roteiro. O LENEC foi constituído em Portugal depois da Segunda Guerra Mundial, quando havia um esforço muito grande para a reconstrução da Europa. A Europa foi muito atingida, não só cidades importantes, como a infraestrutura foi muito prejudicada, pontes, estradas, portos. Então, havia, na ocasião, 2 laboratórios importantes. O laboratório de Delft, na Holanda, e o Grenoble, lá da França. Mas eles estavam envolvidos nos seus projetos de Europa, que era o primeiro lugar muito, muito interessante para eles. Então, Portugal criou o LENEC, e o LENEC começou a ter uma série de contratos feitos pelos portugueses, que estavam ocupando, naquela ocasião, eram as colônias de Moçambique e de Angola, além de Cabo Verde e Guiné. Então, os portugueses estavam interessados em fazer uma série de obras de infraestrutura, e o LENEC foi encarregado de estudar. Então, Portugal tinha o LENEC fazendo algumas obras locais, alguns projetos de envergadura um pouco menor em Portugal. Então, foi contratado para fazer o estudo em modelo reduzido, que era, na ocasião, o estado da arte da ocasião, porque não havíamos computadores, não tinha fax. Modelagem computacional. Nada disso, nada disso. Havia apenas estudos que estavam sendo realizados em realidade muito restritos, mas mais pelas forças de segurança da Inglaterra, dos Estados Unidos, que era o desenvolvimento de computadores, desenvolvimento de programas de interesse mais de segurança. Então, na ocasião, State of Art era o laboratório de modelo reduzido. No Brasil, nós tínhamos um, que era o Hidroesb. Tinha um outro lá no Rio Grande do Sul, na Universidade do Rio Grande do Sul, que também era muito requisitado, mas para efeito
didático, ele não tinha assim um efeito de interesse mais comercial, como foi o caso do LENEC. O LENEC foi um estudo para fora, eles foram contratados para fazer um estudo para fora, para um outro exterior. Então, na ocasião, o LENEC veio, e aí foram 2, 3 anos de estudos que tiveram que fazer uma série de levantamentos, batimetria, ventos, correntes e reprodução topográfica do modelo da praia. E a escala do modelo passou a ser um problema também. Até que, com diversas hipóteses, chegaram a uma conclusão de 1 para mais ou menos 350 ou 400, eu não me lembro bem o número qual é, mas é por aí. Então, fizeram um estudo na horizontal. Na vertical, parece que foi para 1 para 75. Então, essas foram as primeiras providências. O governo resolveu fazer as obras de alargamento de Copacabana. Eu fui transferido de diretor do Instituto de Geotécnica para ser diretor do Departamento de Urbanização da Sursan, que era a Superintendência de Urbanização e Saneamento do Rio de Janeiro. Então, na ocasião, nós começamos a monitorar o que estava sendo feito em Portugal com muito mais rigor do que havia sido anteriormente, porque era uma transição de governo, a obra, o contrato ficou mais ou menos assim, em ritmo mais lento, e nós fizemos, então, aquele monitoramento. E um dos primeiros resultados foi o seguinte: as Ilhas Cagarras, que ficam ao largo, mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros da praia, ela não tinha sido colocada no modelo. E havia alguns resultados que não estavam batendo com aquilo que estava sendo levantado. Então, reproduzido a Ilhas Cagarras, e aí passou a ser realmente um instrumento importante de tratamento do modelo reduzido. Então, foi feito o modelo reduzido, foram feitos todos os levantamentos, foram colocados no modelo todas esses efeitos, esses fenômenos, né? E, com isso, chegou-se à conclusão de que a praia realmente era possível alargar com um alargamento do em torno de 80 a 100 metros. E isso a Sursan teve que deliberar qual seria o alargamento que nós queríamos para fazer. Tinha algumas obras complementares se quisesse fazer um alargamento maior. Precisaria fazer um groine no Forte Copacabana e fazer um outro groine no Costão do Pão de Açúcar. Isso foi descartado porque o custo era muito grande. Ali as profundidades são 17, 18 metros abaixo do nível normal, não? Então, foi descartado essa conclusão e chegamos à conclusão que o alargamento deveria ser de 80 a 100 metros. Mas havia um problema complementar. Era que, nos primeiros estudos da praia que foram feitos, o problema maior restringia-se muito ali na parte do Copacabana Palace. E isso foi evidenciado que era porque as ondas batiam no Costão do Leme, as ondas que causam o problema, que principalmente causadas pelo vento de sudoeste, que é a incidência maior. Porque a incidência de verão normais de Copacabana são menores, são ventos de leste e nordeste, que não causam problemas grandes. Os problemas maiores eram causados pelos ventos de sudoeste, que causavam realmente transtornos grandes, com retirada da areia da praia, ela ficava no mar um certo tempo, depois ela voltava novamente, um processo de enchimento e de emagrecimento constante. Então, nós resolvemos fazer um enrocamento na Pedra do Leme, o que foi até conveniente, porque, na ocasião, nós estávamos fazendo o alargamento do túnel velho. Vejam bem, o túnel velho é de 1890 e poucos, e o túnel novo é de 1904. Depois, então, teve outra galeria que foi inaugurada muito mais recente. Mas o túnel velho era o único acesso a Copacabana. Então, com as pedras retiradas, nós fizemos um rebaixamento de 700 metros da galeria do túnel velho. Antigamente era uma pista única que passava bonde
e todo o trânsito de acesso a Copacabana era primeiro pelo Túnel Velho, depois passou pelo Túnel Novo, mas o Túnel Velho sempre teve muita representatividade. E com esse rebaixamento, nós tiramos umas pedras que eram necessárias nesses 700 metros. Foi realizado, inclusive, por uma empresa francesa subsidiária da Grand Tableau de Marseille, que foi contratada para fazer o rebaixamento, e retiramos as pedras e julgamos ali no costão do Leme e fizemos uma pequena proteção nos primeiros muros de contenção da praia, porque fizemos um novo muro de contenção depois de ter despejado a areia. Quando se decidiu fazer a obra, que foi em 1968, o governador Negrão de Lima estava interessado na obra porque consagraria a administração dele. O Paulo Soares, que era o tocador de obra fantástico, ele esposou a ideia e me delegou a tarefa de fazer as contratações. Então, nós fizemos um estudo, os portugueses admitiam no estudo do Lenec de que deveria ser feito um alargamento, pode ser por cotas superiores e um alargamento por cotas negativas. Então, nós fizemos a contratação da Companhia Brasileira de Dragagem para fazer o planejamento da dragagem. Primeiro, ia ser retirada a areia da praia de Botafogo através de 2 dragas que eles projetaram. Uma delas era a draga Esther, que teria servido no alargamento do Canal do Panamá e que estava trabalhando no Brasil, tinha sido comprada por uma empresa brasileira. Então, nós contratamos a Companhia Brasileira de Dragagem para fazer o planejamento da dragagem e a dragagem em si. Contratamos 3.500.000 metros cúbicos de areia por via cotas superiores. Foi estendida uma tubulação desde o Yacht Club, porque foi na enseada do Yacht Club que foi feita a retirada de areia, 2 dragas colocadas praticamente em frente ao Yacht Club, uma um pouquinho mais à esquerda de quem olha de frente, em direção mais ou menos ao Corpo Marítimo Salvamento. Essas 2 dragas tiravam a areia e, por 2 linhas de recalque, iam através da Avenida Princesa Isabel, chegavam à Praia de Copacabana. Ali, na confluência da Avenida da Princesa Isabel com a Praia de Copacabana, instalou-se um booster, porque a pressão que aquele sedimento transportado com a água não tinha pressão, então precisava de um booster ali. Colocou-se um booster ali e estendeu-se linha de recalque até mais ou menos o posto 5 e em direção ao Leme. E começou-se a se fazer o alargamento por via cotas positivas. Depois contratamos uma empresa holandesa e essa empresa holandesa foi contratada com uma draga de sucção e recalque. Então, ela retirava areia da região mais ou menos da ilha de Cotunduba, que fica praticamente em frente ao costão do Morro do Pão de Açúcar. Mas por que teve que ter sido contratada uma nova empresa? Não tinha areia suficiente? Não tinha por causa do problema da granulometria da areia. Eu não me lembro de estudos granulométricos da areia, eu não me lembro disso. Eu sei que nós enviamos para Portugal diversas vezes saquinhos contendo as areias coletadas de diversos locais. Mas, para nós, essa granulometria foi indicada como sendo ótima ou não pelo Lenec. Então, nós não conseguimos, não tínhamos preocupação em fazer análises granulométricas dela. O laboratório enviava as areias, o laboratório que dizia que era conveniente ou não. Tinha o problema da estabilidade dessa areia com relação às frequentes alargamentos, emagrecimento, engorda, emagrecimento, sistematicamente pelas correntes. Mas a praia teve estabilidade. Tanto que hoje mudou-se completamente o local onde está a incidência das correntes, é mais forte para carregar areia, que é no posto 5. Tanto que quando houve a Olimpíada em 2016, né? 2016 teve a Olimpíada,
um quiosque, um prédio que tinha sido construído para abrigar os repórteres internacionais. As ondas chegaram quase a chegar nele, bem pertinho do muro de contenção criado. Nós fizemos uma proteção de pedra em toda a base do muro de contenção. Esse muro foi construído também com uma certa curvatura para evitar que as ondas chegassem a destruir a obra de urbanização que foi feita. E está lá 50 anos, não aconteceu nada. Houve realmente esse recuo da praia em alguns lugares, ocasionalmente. Aquele trecho é um trecho mais estreito, mas, em compensação, no posto 2, nunca mais nós tivemos acidente nenhum. Houve, pelo contrário, a praia ali tem tido uma estabilidade bastante grande, do Leme até mais ou menos o posto 3, posto 4. No posto 5, ele já sofre um pouquinho, o posto 6 também, tanto que a água já chegou uma vez pertinho daquele calçadão onde está sentado aquele Carlos Drummond de Andrade. Então, esse problema, mas é um problema 50 anos depois, ou 40 e poucos anos depois, não foi um problema ocasionado pelo alargamento da praia, como algumas pessoas chegaram a indicar. Por que então se pensou em alargar a praia de Copacabana, que até metade dos anos 1800 era apenas um areal? Isso foi feito para proteger a Avenida Atlântica e seus edifícios, situados em toda a sua extensão, das consequências das ressacas que causavam erosão junto ao muro de suporte da avenida e punham em risco a sua estabilidade. Também para preservar a faixa de areia, evitando seu estreitamento durante as 4 estações do ano. A urgência da construção do interceptor oceânico e a solução do problema de saneamento de toda a Zona Sul. Preservar e ampliar o potencial turístico, paisagístico e recreativo da cidade. E melhorar também as condições de trânsito da Zona Sul devido à expansão demográfica que vinha sendo registrada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na parte 2 do documentário, o Dr. Ronald vai nos falar sobre como foram realizadas as obras de alargamento da praia de Copacabana, que tiveram início em dezembro de 1969 e foram concluídas e inauguradas em 15 de março de 1971. É bonita essa Copacabana, é bonita demais. Quem a viu alguns anos atrás não a conhece mais.